Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, falamos aqui nas gravações do Conexão Empresarial, gravando um programa especial durante esse evento fantástico Conexão Empresarial, fazendo aqui também o nosso Saúde e Bem-Estar, direto do Grande Hotel de Araxá. Microfone bacana, azul cruzeirense, que alegria! A gente, nesse programa de hoje, vai falar de dois assuntos muito legais. A gente vai falar sobre as novidades na área da ortodontia e vai também entender melhor esse quebra-cabeças dos planos de saúde no Brasil. O programa tá bom, a gente está te esperando por aqui. Estamos começando agora. Vamos lá, vamos começar o programa gravado aqui no Grande Hotel de Araxá, durante o evento Conexão Empresarial, fantástico, tanta gente bacana por aqui, e a gente gravando também as entrevistas aqui no nosso Saúde e Bem-Estar. Nesse primeiro bloco, vamos falar sobre as novidades na ortodontia. Tem tanta coisa acontecendo na área da odontologia no Brasil, que é um dos países, aliás, o Brasil é o país que tem mais dentistas no mundo. Nós temos aqui a odontologia uma das mais desenvolvidas do mundo. Para falar sobre tudo isso conosco, nós temos aqui a doutora Vera Grossi, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Ortodontia, seção Minas Gerais. Bem-vinda, doutora Vera, tudo bem? Muito obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui, especialmente nesse evento que reúne todos os empresários de Minas, nesse momento pós-pandemia, depois de um hiato aí de 4 anos. É um prazer estar aqui de novo e conversar com tanta gente, entender a nossa expectativa aí no cenário político, econômico, aí, as nossas expectativas para os próximos anos. E é um prazer estar aqui falando com você. Muito legal. E a gente falando sobre esse paradoxo, não deixa de ser, né, doutora Vera? O Brasil é um dos países, é o país que tem mais dentistas no mundo, mas com índice de cárie, de falta de demanda de tratamento também muito alto. Tem pessoas que passam a vida inteira sem nunca ter visitado a cadeira de um dentista, né? Exatamente. Eu acho que a gente, na odontologia, a gente tem a missão de tornar a odontologia mais acessível, especialmente na minha área, que é uma área de ortodontia, que não é uma necessidade essencial, porque ninguém morre de maloclusão. A gente tem realmente que levar os benefícios de uma oclusão estática e funcional adequada à maior parte da população. É difícil porque a gente não tem uma estrutura política que favoreça, não é um interesse político, mas a nossa classe tem realmente se unido e a gente já tem agora cuidados básicos da ortodontia, até permitindo diagnóstico na atenção básica. Então, isso acredito que seja uma evolução hoje. E a gente vê também, com mais frequência, as pessoas usando aparelhos. Essa é uma novidade, é uma realidade social, de certa forma, recente. Não tem muito tempo que a possibilidade do aparelho ficou mais abrangente, né, doutora? Não, antigamente a ortodontia realmente era um tratamento acessível a uma porção muito pequena da população. Hoje não, hoje a gente tem clínicas populares que oferecem tratamentos ortodônticos e hoje a gente busca, especialmente por intermédio da ABOR, fazer uma seleção de cursos que buscam a excelência na ortodontia, porque é uma área muito complexa e que envolve várias etapas de diagnóstico, de planejamento e que requer realmente um conhecimento muito profundo da área. E tem gente que muitas vezes não tem acesso a esses cursos e se envolve aí em tratamentos ortodônticos que muitas vezes levam ao insucesso porque não tem esse conhecimento básico. Então, a ortodontia é complexa e a gente tem profissionais no Brasil com um nível de excelência e de reconhecimento mundial. A nossa ortodontia é uma das melhores do mundo realmente. Agora, você falou, a ABOR é a Associação Brasileira de Ortodontia, né? Isso. E eu sou presidente dessa seção Minas Gerais. E a ABOR é uma instituição que tem como objetivo
defender a classe, defender os profissionais da ortodontia e promover cursos de excelência que visam atualizar os nossos profissionais e manter sempre esse contato direto entre o público que busca um ortodontista com uma formação excelente, com uma formação acadêmica, com reconhecimento no Conselho Federal, levar ao público esse conhecimento e defender, regulamentar a nossa profissão. Porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem algumas correntes que, por interesses comerciais, estão tentando regulamentar cursos de odontologia e de ortodontia à distância. E a gente sabe que, dada a complexidade científica da odontologia, é impossível você ter um curso à distância, porque a gente precisa de um treinamento que só existe na forma presencial. O dentista ele tem que ter uma habilidade manual para atender o paciente. Não é só o conhecimento científico que ele pode adquirir no ensino à distância. Ele tem que ter o atendimento presencial ao paciente, ele tem que aprender a fazer um arco, a fazer um escaneamento intraoral. Isso é impossível você fazer esse tipo de treinamento à distância. Então, nunca nós teremos uma odontologia online. Então, hoje em dia, a gente diz que a odontologia realmente evoluiu muito, a ortodontia, ela evolui a cada dia. A gente fala muito de ortodontia digital hoje, mas a ortodontia não é digital. A gente tem recursos diagnósticos hoje que são recursos digitais. Então, a gente faz escaneamento intraoral com scanner, que é digital. Os nossos modelos não são mais modelos de gesso, são modelos digitais, que permitem esse intercâmbio de informação com outros profissionais. Hoje está tudo muito mais evoluído, mas a ortodontia, na prática, ela é digital. Ela é física, a gente trabalha com anatomia, a gente tem que atender o paciente, entender, conversar, entender como o paciente funciona, como ele fala, como ele respira, como ele se posiciona, qual é a posição natural da cabeça para fazer o diagnóstico correto. A gente não pode fazer tudo digitalmente. Eu preciso enxergar o paciente, eu preciso conversar com ele e fazer o atendimento clínico. Então, a ortodontia nunca será essencialmente digital. Ela tem processos digitais, mas a execução nunca será digital. E a gente sempre gosta de falar aqui da importância de exames. A gente exalta aqui muitas vezes, por exemplo, o exame de fundo de olho que os oftalmologistas têm condição de fazer. O exame de fundo de olho, ele é de uma preciosidade, nada invasivo, mas pode detectar problemas de circulação, inflamações sérias, importantes. E o oftalmologista, o famoso oculista, ele tem essa condição de antecipar alguns problemas. Nessa mesma comparação, vem o dentista, quando a gente fala de sintomas ligados a alguns tipos de câncer na boca, a questão que a gente falava antes sobre a apneia do sono. Então, o dentista, ele precisa também se evoluir e aprimorar e se atualizar com relação a outros serviços que são competência dele ali na cadeira de dentista. Exatamente. Na minha área, que é a ortodontia, a gente gosta de ressaltar que a importância dos pais levarem as crianças aos 6, 7 anos ao ortodontista. Existe um consenso entre a população, que ainda não está devidamente esclarecido, de que não, eu só vou levar o meu filho ao ortodontista quando ele estiver com todos os dentes permanentes na boca. E isso é um grande erro, porque a gente perde uma grande oportunidade de interceptar problemas de crescimento e de desenvolvimento. Então, aos 6, 7 anos, a criança está numa fase que a gente chama de dentadura mista, que ela tem dentes de leite e dentes permanentes. Ela está na fase de transição, que é o primeiro período transitório da oclusão. Nessa fase, a gente consegue detectar problemas de atresia maxilar, um desenvolvimento inadequado da maxila. E isso traz problemas respiratórios para a criança. E uma intervenção muito simples, muito rápida, com um aparelho que é de expansão rápida maxilar,
a gente devolve a capacidade respiratória adequada para o paciente, ele passa a respirar melhor, aumenta o volume aéreo. Aquela criança que roncava, que dormia de boca aberta e que, se ela não for interceptada, ela vai ter um crescimento desfavorável, muitas vezes, para o tipo de maloclusão que ela apresenta, ela vai ser muito beneficiada como intervenção precoce, que a gente inclusive chama de fase interceptativa, que você está interceptando um problema antes que ele se agrave. Então é uma fase muito importante e os pais têm que perder esse receio, porque muitas vezes fala, não, eu não quero meu filho tão pequenininho com aparelho, está muito cedo, mas pode evitar um problema muito maior no futuro e resolve problemas, porque nessa idade a sutura maxilar está aberta, ela é passível de uma abertura. Quando o paciente chega, muitas vezes aos 16, 17, a sutura já está fechada. Então, a possibilidade de tratamento já é limitada. A sutura é o céu da boca, essa região? É o céu da boca, é porque na criança é separado. Que interessante. Essa é o palato aqui? O palato, exatamente. Ele não é completamente fechado até que idade? Até 18 anos. Meu Deus! Nas meninas, a gente tem um fechamento da sutura mais precoce e nos homens, por volta de 18 anos. Hoje a gente tem um recurso que é uma tomografia computadorizada, em que a gente consegue classificar o estágio de fechamento da sutura. E hoje a ortodontia evoluiu tanto que a gente tem uso de mini implantes hoje, em que a gente consegue fazer, mesmo após o fechamento da sutura, a gente consegue fazer a abertura dessa sutura, com o uso de aparelhos que são apoiados em parafusos. Então, na criança, a gente não precisa apoiar em parafusos, em mini implantes, porque a sutura está aberta. Quando a gente tem o fechamento da sutura, a nossa esperança, que antigamente já não existia mais, que era impossível abrir uma sutura depois do fechamento, depois que ela estivesse consolidada, hoje a gente tem essa opção. Então, a ortodontia evolui muito. A gente tem uma comunidade científica muito engajada, muito dinâmica. A produção científica na ortodontia é realmente assim, fantástica, tem muita gente pesquisando o tempo inteiro e a Abora, inclusive, trabalha com isso, para divulgar entre os associados esses trabalhos científicos que estão aí disponíveis. Dá para a gente fazer um exercício de memória e entender assim como era complexo e como eles eram invasivos, os aparelhos de antigamente, até os externos, né? Eu tenho um primo que usava quase um freio, chamava freio mesmo? Não. Aqui, que ficava assim, imagina isso hoje, é praticamente impossível a gente entender como é que isso era compatível com a vida social, né, doutora? Mas você sabe que existe esse consenso, né, de que esse aparelho, que é o aparelho de ancoragem extrabucal, de que isso é coisa do passado, e não é. Porque você sabe que o resultado obtido por um aparelho de ancoragem extrabucal, infelizmente, ele ainda não é obtido por nenhum outro aparelho. Ele é insubstituível. Então, as pessoas usam ainda? Usam ainda. E é um aparelho... Mas não tanto, não. A gente não vê tanto, né? Porque só usa para dormir. Então, a gente tem um certo preconceito com esse aparelho. Todo mundo chama de freio de burro. Inclusive, os pacientes chegam e falam, meu caso não vai precisar de freio de burro, não. Só que não é um freio. É um aparelho que você vai usar à noite. Ele é um aparelho que faz um controle do desenvolvimento da maxila de uma forma que nenhum outro consegue fazer. Isso em idade precoce. A gente não vai usar um AEB num paciente adulto que já teve o seu crescimento finalizado. Tudo bem. Então quer dizer que existe ainda esse aparelho, mas só usado à noite. À noite. E é um aparelho fantástico. É um aparelho que permite um controle tridimensional da maxila de uma forma realmente muito eficiente. Que bom. Agora, então tá, vamos ver se agora eu acerto, porque aquele metálico, aquele sorriso metálico, aquele aparelhão assim que batia a luz, até refletia a luz assim, esse não está muito em
uso, não. Ou eu estou errado também? Não, hoje a gente tem muitas opções. Então, a gente ainda tem o aparelho convencional metálico, mas a gente tem os aparelhos fixos estéticos, que eles são da cor do dente. Então, realmente, muitas vezes o paciente usa aparelho, ninguém percebe que ele usou o aparelho. Ele terminou o tratamento e ninguém percebeu que ele usou. Isso o aparelho fixo, convencional, estético. E a gente tem hoje o advento dos alinhadores invisíveis, que são aparelhos completamente invisíveis. O problema deles é que eles são aparelhos removíveis. Então, diferentemente do aparelho fixo convencional, em que a gente tem um controle pleno do movimento, porque ele está completamente planejado pelo ortodontista, a gente consegue hoje minimizar o fator colaboração no tratamento, quando a gente usa aparelho fixo. Nos alinhadores invisíveis, a gente fica totalmente dependente da colaboração do paciente, da participação. Então, se o paciente é um paciente colaborador, que entende que aquele aparelho tem que ser usado 22 horas por dia, a gente consegue o resultado almejado. Mas se o paciente é aquele que tem preguiça de colocar o aparelho, viaja, esquece o aparelho em casa, chega no final de semana, vai dormir na casa de um colega, esquece o aparelho em casa, não vai funcionar. Então, a ortodontia, durante mais de 100 anos, ela lutou para tirar o fator colaboração do tratamento ortodôntico. Por quê? A gente tem um planejamento, a gente tem uma série de objetivos que têm que ser alcançados. Então, todos esses recursos que eu te falei, de mini implantes, foi tudo para a gente tentar minimizar a interferência do paciente no resultado. Só que agora, com os alinhadores, nós devolvemos o protagonismo do tratamento para o paciente. Se ele usa adequadamente, conforme prescrito, a gente alcança o resultado. Se ele não usa, a gente não alcança o resultado almejado. Então, as pessoas têm que entender isso. E essa outra questão é muito importante, porque o paciente hoje, ele quer escolher a ferramenta usada no tratamento. Então, muitas vezes, o adolescente chega no nosso consultório, olha, eu só vou colocar aparelho se for um alinhador invisível. Só que é difícil a gente fazer com que o paciente entenda que é meramente uma ferramenta. É mais ou menos, doutora, como se a gente estava falando isso antes da gravação, é como se um paciente fosse operar vesícula, por exemplo, tirar um cálculo na vesícula ou fazer uma cirurgia bariátrica, enfim, e escolhe o instrumento que o médico vai usar. Exatamente. Ninguém escolhe o cirurgião pela marca do bisturi que ele usa. Você escolhe o cirurgião pela competência, pela bagagem científica, pela experiência, pelos resultados que ele obtém. Então, é o dentista, é o profissional, é o ortodontista, né? Que vai definir se é esse invisível, se é o outro que com mais o... eu falei o metálico, mas agora tem um que é da cor do dente, né? Isso. Então, essa não é uma prerrogativa do paciente, é do dentista. Exatamente. Essa informação vale ouro, essa informação é a informação do programa de hoje. Não é você, paciente do dentista, que vai definir o tipo de aparelho que você vai usar. E as pessoas acham que sim, né? Exatamente, Fernando. E isso hoje é uma barreira de comunicação, porque muitas vezes o ortodontista, ele entende a limitação de determinada ferramenta e ele não consegue convencer o paciente de que aquilo não é a melhor ferramenta para o caso dele. Então, a gente tem dois objetivos. Eu falo que quando a gente estuda um caso detalhadamente, são tantas informações que têm que ser concatenadas, a gente chega a um resultado que é um planejamento para aquele determinado caso, para aquela determinada maloclusão. E a gente busca eficiência e eficácia. Então, a eficácia é chegar ao objetivo e a eficiência é chegar em menor tempo possível. Então, a gente entende, a gente que já tem uma experiência, você vê, eu sou ortodontista há 33 anos, a gente entende o perfil do paciente. Então, você sabe aquele paciente que é colaborador e aquele paciente que não vai te ajudar no tratamento. E se ele insiste na opção por uma ferramenta que depende
diretamente da colaboração dele, você vai lutar com aquele paciente durante muito tempo e ele não vai ser beneficiado por 100% do resultado que ele poderia ter. Então, é pior para o paciente. Então, é melhor que o paciente entenda que a decisão cabe realmente ao profissional de escolha. E ele tem que escolher aquele profissional que tem uma capacitação de excelência e que tem um curso de especialização, ou um especialista em ortodontia em nível de especialização, mestrado ou doutorado, que tem toda a capacidade de diagnosticar, planejar, escolher a melhor ferramenta para o caso dele. Com certeza. Na abertura do programa, a gente disse que o Brasil é o país no mundo com o maior número de dentistas. Temos muitos dentistas e eu queria te falar sobre isso, doutora. É porque antes as pessoas tinham medo do dentista, agora tem medo da conta do dentista. E não deixa de ser um paradoxo, porque com tantos dentistas existe também algo assim, na luta, a oferta, né, luta de mercado ali, né, da odontologia. Como é que uma pessoa que está acompanhando a gente agora, nossa telespectadora, nosso telespectador, como é que as pessoas podem... Você já deu uma dica, o curso, especialização que o dentista fez, mas quais são esses parâmetros? Claro, o tratamento não é barato, vamos falar a verdade, não é barato, mas se for barato demais, acaba sendo um problema, né? Não, é impossível ser barato demais, dada a complexidade do processo. Mas eu acho que o principal ponto é você saber escolher o profissional que vai te tratar. Então, como que você faz isso? Por exemplo, a ABOR é uma associação que reúne ortodontistas, que você tem certeza que ali só estão profissionais que tiveram um curso de especialização. Já tem uma dica boa. A gente tem uma lista. Se o dentista for associado à Associação Brasileira de Ortodontia, já é um bom parâmetro de qualidade dele. Exatamente, porque você tem certeza que aquele profissional que está naquela associação, ele é especialista. É claro que a associação, ela não é compulsória, ela é facultativa. Então, a gente tem ortodontistas que são especialistas e que optaram por não se associar à ABOR, por motivos individuais que a gente nem pode questionar. Mas o paciente que procurar a lista de associados na ABOR, ele pode ter certeza que aquele profissional daquela lista é especialista, formado em um curso de excelência, com reconhecimento no Conselho Federal de Odontologia. Então, é um bom ponto de partida. É um bom ponto de partida, importantíssimo. Bom, queria agradecer muito a doutora Vera, uma profissional tão competente que quando ela trabalha, todo mundo fica de boca aberta. Impressionante. É um prazer, Fernando. Muito. E eu falo que a ortodontia é uma arquitetura do sorriso. Então, a gente traz o que tem de melhor na vida, que legal, que é um sorriso. E o sorriso é para sempre, né? Porque a pele vai passar, o cabelo vai passar e o nosso sorriso vai durar milhões de anos. Muito bacana, se Deus quiser. Doutora Vera, muito obrigado, valeu. Aproveite aí a Conexão Empresarial. Muito obrigado pela gentileza e pela cortesia aqui conosco. Valeu. Muito obrigada, foi um prazer. A gente vai fazer um rápido intervalo, Madurinho, e daqui a pouco a gente volta falando sobre planos de saúde, o desafio, um quebra-cabeças. Difícil, não é, manter um plano de saúde hoje em dia? Vamos falar sobre isso? Estou te esperando aqui depois do intervalo.